Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu já vou ser direto e depois eu explico. Toda educação, o ato de educar, ele é uma doutrinação, certo? Quando a gente via hoje o movimento já se esvaiu, digamos, o movimento escola sem partido, basicamente você queria que simplesmente a pessoa desse as aulas, os professores dessem as aulas que eles tendem a dar, ok? E não fizessem militância de esquerda ou doutrinação. Porém, essa educação que se pede sem a partidária é na verdade uma forma, uma maneira de o que? De criar, de preservar ou conservar, né? De conservador. É basicamente um modelo antigo de doutrinação ou educação ou instrução, certo? Que era basicamente o que prepara para a vida social, do trabalho e para o vestibular, certo? O ápice da carreira do trabalho do professor é o aluno entrando ou numa ETEC, por exemplo, aqui em São Paulo, ou então numa universidade pública, por exemplo, ou conseguindo uma bolsa enorme de 100% numa faculdade bem particular, bem conceituada. Então, assim, esse negócio de dizer escola sem doutrina ou não existe, certo? É basicamente a preservação do nosso direito não, perdão, do nosso modelo conservador de educação, entendeu? Que é, como eu disse, professor, giz, lousa, alunos. Bom, eu não vou entrar na discussão se é antiquado ou não, se é certo ou não, se é melhor ou não, porque não é a ideia desse vídeo. Porém, basicamente, doutrina é uma forma de educação. É que nem, por exemplo, existe doutrina de guerra ou escola militar, por exemplo. São duas coisas que andam juntas, por exemplo, isso no meio bélico, no meio militar, na verdade. Por exemplo, o modo de você, por exemplo, fazer ataques furtivos, é que nem a doutrina militar russa faz e aí o que os generais aprendem na escola, fazer uma onda humana e ir arrastando o que tiver na frente. Então, assim, basicamente é isso. Não tem grandes mistérios. Esse negócio de sem partido, digamos assim, é basicamente aquilo que eu falei em outro vídeo de que não existe imparcialidade, certo? É claro que, por exemplo, ensinar, por exemplo, os alunos a como fazer isso, tanto adolescentes quanto até crianças, realmente a fazer um anal sem dor, eu particularmente considero inapropriado. Apesar de, por exemplo, em moças evangélicas ser um conhecimento até relevante. E entre outras coisas. E também, por exemplo, para crianças, educação sexual para crianças mesmo. É algo adequado. Isso gera polêmica, mas é algo adequado. Isso ensina, por exemplo, a criança a saber que tem lugares que as pessoas, ninguém pode tocar, certo?
A criança, por exemplo, não vai brotar na delegacia dizendo, ó, o cara me abusou. Não, vai dizer assim, vai ser que nem a capa do disco do Gilberto Barros. O cara vai dizer, me faz um carinho. Ou então vai pondo a mão no lugar e por aí vai. Como há relatos de pessoas que a gente vê. Por aí. Por exemplo, uma amiga tinha um primo que, quando ela era criança, coisa de 6 7 anos, punha a mão, apalpava as coxas dela, né, das irmãs, e a mãe, né, ela contou pra mãe que, né, abafou o caso e fez com que a mãe dele também pagasse. O pai dela só soube quando ela estava com mais de 40 anos. Essa minha amiga que foi apalpada pelo primo. Então, assim, por exemplo, depois de falar um pouco da minha vida pessoal como bom professor, então eu explico por isso que toda doutrinação é uma educação, certo? É que se coloca outros termos, doutrinação, por exemplo, você pensa em algo mais rígido, como uma doutrina católica, uma doutrina militar, ou então quando o cara entra num lugar sem saber como entrar e como sair, se diz que o cara é sem doutrina. Mas basicamente é um processo educativo, certo? Até quando você diz para, por exemplo, não colocarem os cotovelos na mesa, uma mãe ensinando o filho é uma doutrinação, porque se ficar com o cotovelo na mesa vai começar a doer, né? Isso entre outros vários exemplos que eu posso ficar citando aqui por horas e horas, só para alongar esse podcast. Porém, né, eu acho desnecessário. Só para terminar, por exemplo, imagine uma escola sem partido, né? Na época em que vivíamos em tribos, certo? Não pode matar os animais, por aí vai. Ou então igualdade entre homens e mulher. Imagine uma mulher, uma menina, que para eles, homens primitivos, era uma mulher de 12 anos, né, grávida, buchuda de 7 meses, tentando carregando um tacape ou tentando acertar um javali, sei lá. Certo? Então, por exemplo, doutrina de igualdade de sexos não valia para aquela época. E, bom, como sempre, eu não fico me alongando em algo desnecessário, que é falar sobre dando juízos de valor, qual é melhor ou pior. Isso daí é com você. Mas, como só para terminar e reforçando, toda educação é uma doutrinação, elas são sinônimos, que no caso se pode usar no máximo com uma gradação. Por exemplo, ele foi educado nisso, ou então não, ele foi doutrinado, certo? Mas enfim, que os usos são um pouco diferentes, porém eles têm o mesmo sentido, o mesmo significado certo? Então toda educação é uma doutrinação. E eu posso falar, e depois vou falar de outros termos da educação que, por exemplo, foram trocados. Mas isso é para outro podcast. Obrigado e seja feliz.